Bem-vindas e bem-vindas a mais um podcast Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras nas suas áreas, que estão crescendo, que estão evoluindo e também para trazer insights, decisões para você que está nos ouvindo aplicar nos seus negócios. Hoje a gente vai falar de como que um ambiente pode ser benéfico, né? Quais são os benefícios de um ambiente acolhedor, transformador, bonito, com a nossa sócia do Star Club, a arquiteta Maiara Portela. Oi, Carla, bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer enorme. Vocês sempre surpreendendo esse podcast nesse ambiente maravilhoso, ainda mais para uma arquiteta estar aqui. É uma honra, muito obrigada. Você gostou do ambiente? Você já analisou aqui se tá bonito, se a gente escolheu bem? Já adorei, estava conversando com o pessoal lá em cima. Assim que você entra, você já tem uma percepção de valor enorme do ambiente, né? Com coisas simples ou não tão simples, né? Como essa paisagem, essa vista. Então, já coloca a régua lá em cima. Muito legal. E já aproveitando, vamos falar então os benefícios de ter um ambiente diferente, acolhedor ou luxuoso, dependendo do posicionamento das empresas. O que o ambiente traz de benefícios para o empresário, um ambiente planejado e bonito? Bom, perfeito. Pensando na parte empresarial, né? Nós da Plan Arquitetura, nós somos especialistas em clínicas, em ambientes de saúde, mas como um todo, né, o ambiente ele influencia muito na valorização, na percepção de valor, né? Então, eu cheguei aqui agora, eu comentei que quando você entra, você já imagina, nossa, quanto deve ser se hospedar aqui, ficar aqui. E isso é a mesma coisa quando você está entrando num escritório, entrando numa clínica, você já imagina se a consulta ela vai ser mais cara, se é mais barata, pensando em um ambiente corporativo, né, também pensando os elementos do seu ambiente, o quanto eles ajudam na concentração, no desempenho das atividades dos seus colaboradores também. Então, acabei falando um pouquinho dos dois, mas num ambiente corporativo, ele ajuda muito nesse sentido e no desempenho de atividades, né? E na parte médica, é claro, em auxiliar na percepção de valor do seu paciente, porque o ambiente ele é o primeiro contato que ele vai ter antes de entrar para uma consulta. Né? Sim, o famoso, a primeira impressão é a que fica. Totalmente. Né? E a gente sempre fala de posicionamento, por exemplo, no digital, posicionamento de roupa, né? Que é importante também, da empresária que está nos ouvindo, mas quanto que o ambiente também está alinhado. Exemplo, eu quero ser uma clínica, vamos botar para o universo de clínicas, de high ticket, de grandes tickets, não pequenos procedimentos, coisas que vão chamar uma atenção de pessoas com poder aquisitivo legal. Tá, mas você está com um ambiente simples, né? Tá confortável, tá, mas ele tá simples, putz, não vai ornar, não vai ter congruência naquilo, né, Maiara? Exatamente, exato. E hoje a gente vê muitos profissionais da área médica se capacitando, se especializando, trabalhando em grandes hospitais, mas infelizmente isso não é tudo. Né, porque existe um percurso desse paciente até a sua consulta. Então, é claro, além de um excelente profissional, que tem que ser o doutor, o seu ambiente precisa comunicar isso. Né? E algo que a gente estuda muito na neuroarquitetura é como os elementos da arquitetura, de uma forma indireta, auxiliam nessa percepção de valor, né? Porque hoje, quando a gente coloca clínicas luxuosas, a gente vê sempre aquele padrão de mármore, detalhes no dourado, que é algo luxuoso, né? Só que isso, eu gosto, só que acaba que é um carimbo, né? Todas as clínicas estão iguais. A famosa carne de vaca. Exato. E é uma coisa muito temporal. Daqui 5, 10 anos, isso vai cair por terra, mudou as tendências, os lançamentos. Então, que elementos da arquitetura, de uma forma indireta, conseguem auxiliar, né, no subconsciente para aumentar a percepção de valor. Então, na neuroarquitetura, a gente chama de 7, hoje já são 9 variáveis que a gente estuda. Então, por exemplo, a parte de biofilia, que são elementos da natureza, de uma forma indireta dentro da clínica. A questão de iluminação também, existem iluminações adequadas para o consultório, para a área de espera. A questão de materiais, de texturas, de cores, de ar-condicionado, enfim, são muitos, até mesmo de som.
né? Tem uma clínica na Bahia, inclusive, que ela conseguiu aumentar 30% do seu faturamento colocando música ambiente na clínica, né? Então, isso aumentou a percepção de valor, era uma música clássica, e a gente estudou isso, né? E tem esses dados. Então, isso é algo que a gente faz também, em avaliar o faturamento antes da clínica. A gente conversa com os pacientes, principalmente os que já estão há muito tempo passando em consulta, para entender o que eles entendem daquilo que pode melhorar. A gente implementa isso e depois mensura novamente, né, o que teve de ganho, o aumento dessa consulta, né, no valor das consultas. Que legal. E também eu acho que é uma forma de dar até mais confiança para a empresária, para o empresário cobrarem mais, né? Com certeza. E, pô, você tem um conhecimento, porque primeiro você tem que ser bom, né? Mas também tem que parecer bom. Então, você tem o conhecimento, então você já é bom. Aí depois você tem que parecer bom, porque não adianta nada você ser bom e ninguém saber. Exato. Então, aí você mostra com a clínica, com como você se posiciona nas redes sociais, como você se posiciona em grupos. Só que, ainda assim, eu vejo que algumas pessoas falam, mas se eu aumentar o meu valor, não vão querer pagar. Mas com uma clínica bonita, com esse conhecimento, tudo, vem a confiança, né? E aí eu acho que é um processo também muito legal na construção do empresário, da empresária, né? Com certeza. E são coisas que ainda muitos profissionais, apesar de entenderem da importância do posicionamento, ainda não entenderam sobre a questão da ambientação, né? Do ambiente comunicar isso também. Então, algumas clínicas já fazem esse movimento de experiências. Então, servindo um café diferente, um cappuccino, um suco especial, um pedaço de bolo. Só que isso ainda é algo nivelando muito por baixo. Porque se o seu ambiente num todo, ele não comunica todo esse profissionalismo, a sua identidade visual, né, a valorização do seu espaço, então são poucos profissionais que, apesar de entenderem a importância do posicionamento, entendem a importância do posicionamento do espaço. Legal. E agora falando um desafio da sua profissão, Mayara. Eu já conversei com algumas arquitetas e pessoas e todo mundo acha que pode decorar e fazer um lugar, né? Que a gente que não tem as técnicas. Mas eu vou ali naquela loja, escolho aquele sofá, escolho aquele tapete, vai ficar bom. Qual que é a importância da arquiteta numa reforma, numa obra, numa ambientação? Porque a gente vê que as pessoas querem burlar esse sistema, vamos dizer assim, e falar, não, vou fazer por conta porque meu bom gosto já vale. Qual que é a importância de ter uma arquiteta por trás? Bom, acho que a principal importância é estratégia, né? Em 2 pontos. Quando a gente fala em ambientes de saúde, a gente precisa seguir normas. Então, o que parece óbvio, o médico, o profissional da saúde, qualquer outro, a gente se forma especialista na nossa área. Mas um ambiente da área da saúde, ele tem uma série de exigências. Então, um arquiteto especializado na área, ele vai conseguir te orientar e projetar o espaço da melhor forma. Legal. Então, essa é a parte técnica, essa é a estratégia. Tá? Perfeito. Agora, a segunda parte, quando o pessoal já usa mais o bom gosto, mas eu tenho bom gosto, eu vou olhar umas referências aqui na internet, porque você acaba caindo muito no que todo mundo faz, no modismo, né? E o modismo, ele acaba muitas vezes ficando o seu gosto, o gosto do médico, né? O que isso é importante também para uma clínica, claro. Mas será que isso está de acordo para o paciente? Será que o lugar que você, Carla, o que você levaria para sua casa, eu me sentiria confortável? Então, a estratégia do arquiteto está nisso, em trazer o posicionamento do profissional, claro, então ele tem que ter a cara dele, mas também ser algo que traga um aconchego para aquele paciente, uma valorização. Então, tem elementos que, de uma forma indireta, todo mundo vai gostar. Então, é essa estratégia que a gente usa. Legal. Mas para obra? Porque obra, tem muita gente que não gosta de entrar em obra, que dá uns perrengues. Você acompanha também obra? Sim. Ou é mais o projeto? Nosso escritório, ele é focado na parte de projeto, mas também realizamos o acompanhamento de obra. Não temos a equipe, tá? Mas qual é a importância desse acompanhamento? Porque hoje, quando a gente tem um projeto, você tem que ter um profissional que acompanhe a execução daquilo. Intercorrências acontecem, sim. Não vou falar que quando a gente acompanha ou com a nossa equipe as pessoas estão isentas, porque não estão. A diferença é que vamos resolver o problema.
o mais rápido possível e da forma mais barata possível, né? Então, essa é a importância de ter um arquiteto que acompanhe a obra também, né? Muitas vezes, quando a gente vai começar uma obra, tem imprevisto de infraestrutura. Então, a gente tem que resolver. Se você não tem um arquiteto acompanhando, dificilmente você vai conseguir solucionar isso. Legal, mas também dá para prever alguns problemas antes se você está bem acompanhado, né? Exato, essa é a parte do projeto que eu gosto, eu brinco, falo que o projeto é o planejamento, né? Então, na etapa de projeto, a gente já prevê todos esses imprevistos, todos não, mas a maior parte, né? Então, quando você começa uma obra sem projeto, fica muito mais difícil e com certeza os imprevistos são maiores. Show. E lá no começo da nossa conversa, você falou de um outro benefício sobre o ambiente, que é para o colaborador, né? Para o ambiente corporativo, tanto em clínicas quanto corporativo. Inclusive, a gente tem uma história muito boa sobre ambiente, né? O Serac, quando foi crescendo, a gente estava num prédio, a gente foi pegando salas, e cada sala era de um jeito. Uma era marrom, a outra era azul, a outra era cinza, uma era escura, a outra era clara, uma tinha carpete, a outra não. Nossa, era uma bagunça. E aí a gente começou no nosso movimento de cultura da empresa, que a gente tem muito forte e tal. Quando a gente pegou o ambiente que a gente tem hoje, e isso é até um insight para vocês que estão nos ouvindo, pega as ideias, as necessidades de quem está lá sentado todo dia trabalhando, né? Isso no ambiente corporativo, nós como contabilidade, então a gente pegou todas as ideias, o que eles queriam. Eles queriam, por exemplo, o banheiro longe das baias, para não vir cheiro, o banheiro do chão ao teto, uma copa maior, a copa com vista, né? As baias clean, colorido, porque aí faz parte da nossa cultura. Isso a retenção de colaborador, o bem-estar e também a potencialização da cultura foi muito forte quando a gente mudou. Todo mundo junto, todo mundo num ambiente quase que plano. Então, fez uma diferença muito grande. É isso que você vê também no seu dia a dia? Qual que é o benefício também já que a gente também fala aqui de liderança, para as líderes, para reter os colaboradores? Perfeito. Bom, acho que vocês do Serac fizeram um excelente trabalho, porque trouxeram um ambiente mais de acordo com o posicionamento da empresa e o principal, escutaram os colaboradores. Porque nada adiantaria você ter uma super empresa de arquitetura, um arquiteto especializado se você não escuta quem de fato usa o ambiente. Então, existem estratégias? Existem, mas tudo tem que ser muito personalizado, né? Então, tanto das pessoas que estão usando aquele local, como também entender atividades que elas desempenham. Então, você tem colaboradores com atividades diferentes. Então, você vai ter setores que você vai precisar de um momento de concentração, mas a concentração daquele colaborador, ela não é full time. Ele vai precisar descansar ou, de repente, aquela atividade ele precisa fazer num ambiente diferente, clarear as ideias e depois volta para um momento de foco. Então, com certeza, escutar quem usa o ambiente é o ponto principal, né? Você perguntou da parte corporativa e eu trazendo para a parte hospitalar, nunca foi a mesma coisa. Eu trabalhei muitos anos em um hospital oncológico. Então, uma coisa era entrevistar um paciente que fazia quimioterapia e fazer aquele projeto. Outra é um paciente que ficava internado, né? Ou então, tinha uma área de internação, que o paciente fica lá em média de 3, 5 dias. E tem uma internação de transplantados, que o paciente fica 40 dias. Então, a gente precisa escutar. São perfis diferentes, são usos diferentes. E às vezes para o mesmo ambiente. Muito interessante. Então, sempre parte do princípio de ouvir quem vai usar. Sempre. Das diferentes formas, muito legal. E vamos mudar um pouco de assunto, como você chegou na arquitetura? Sempre foi um sonho, sempre você gostou? Ou veio de família? Ou qual que é a sua trajetória, Maiara? Eu caí de paraquedas na arquitetura. Eu não tenho ninguém da família da área, nem arquiteto, nem engenheiro. Eu queria ir muito para a área da saúde, porque eu tinha para mim que eu precisava ajudar as pessoas, eu queria ajudar. Só que foi uma grande frustração, porque no primeiro dia tinha escolhido fisioterapia. Quando eu vi que tinha aula de anatomia, eu não conseguia entrar. Eu travei. Falei, isso não é para mim.
sangue, sei lá. Cadáver, essas coisas. Quando eu falei, eu vou ter que aprender, vou ter que ver um cadáver para ser fisioterapeuta. Não, isso não é para mim. Caraca. Então, comecei a pesquisar outras coisas. Pensei em engenharia, mas sempre fui péssima em matemática. Que a gente vai vinculando as atividades, né, da escola. E pensei em design de interiores na época, porque era algo que eu gostava, mas na minha época a única faculdade que tinha uma graduação de design de interiores era Belas Artes, e meus pais não tinham condições de pagar na época, e para eles foi difícil eu fazer um curso técnico, né? Como assim minha filha vai entrar na faculdade e vai fazer um curso técnico? Então eu fui para arquitetura. Né? No primeiro ano eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não entendia nada do que o professor falava, é pé direito, é laje, é viga, qual que é a diferença disso tudo? Então o primeiro ano foi bem difícil, mas foi algo... Não desisti. Eu falei, pelo menos não tinha cadáver. não tinha, era só concreto mesmo. E eu acabei me apaixonando. Né, com o tempo, sempre pensando como eu queria ir para a área da saúde para poder ajudar as pessoas, eu ficava pensando assim, bom, eu quero fazer projetos de acessibilidade, então. E aí eu andava muito de metrô na rua para ir até o estágio, e eu andava em São Paulo até hoje, né, eu falava, não, como um cadeirante, como um senhor anda por aqui, você vai tropeçando com tudo, com maquete, com um monte de coisa na mão, então eu queria focar nessa área. E, por coincidência, quando eu me formei, eu acabei trabalhando, estagiei muito com projetos residenciais high ticket. Trabalhei muitos anos com a Brunete Fracaroli, que é uma arquiteta bem conhecida no mundo. E quando eu parei de trabalhar com ela, eu fui convidada para trabalhar num hospital. Então, ali acho que juntou um pouco do meu propósito em querer ajudar as pessoas, mas na época eu não tinha essa consciência ainda. Achava um horror, porque era muita norma, o hospital era horrível, ele era 70% SUS, se eu não me engano, esse hospital oncológico que eu trabalhei. Só que foi aí que eu pensei, bom, eu quero fazer diferente aqui. Né? O que eu aprendi esse tempo inteiro com uma arquitetura bela, bonita, o que eu posso trazer para esses pacientes? Legal. Então, acabei caindo de paraquedas na arquitetura, mas hoje eu amo. Putz, que legal. Eu tiro uma reflexão, assim, às vezes a gente tem um propósito, mas a vida nos leva por caminhos diferentes, até por sorte, por competências, pela condição financeira, enfim. Mas a gente pode achar diferentes jeitos de cumprir com o nosso propósito, né? Então, às vezes os sonhos ficam lá adormecidos e tal, mas resgata aquele seu sonho, vê o que você pode fazer para ajudar, pode ser de outra forma. Você viu, a Mayara queria ajudar as pessoas na área da saúde, não conseguiu, fisioterapia, médica, enfim, não rolou, mas hoje em dia ela atinge o propósito dela de outra forma. Então a gente às vezes está presa nas amarras do que a gente sempre quis, assim, mas dá para ir por outro caminho, dá para ir construindo o seu próprio caminho, né, Mayara? Muito legal. Vai confiando, né? Acho que as portas vão se abrindo e hoje eu só tenho esse entendimento, assim, numa conversa como essa com você, porque jamais na época eu fui imaginar que trabalhando com arquitetura, quando eu trabalhava com a Brunete, era só projetos caríssimos. Eu lembro que eu via, nossa, sofá de 100 mil reais, lustre de 50. Eu falava, gente, mas eu não tô ajudando ninguém fazendo isso. Foi uma experiência maravilhosa. Mas eu pensava, não estou ajudando as pessoas, como que eu poderia fazer isso, né? Então, queria abrir até uma consultoria para pessoas que não tinham condições de pagar, porque a arquitetura as pessoas remetem a isso, vou gastar muito dinheiro, é algo luxuoso. Eu perguntava até para os meus pais, vocês contratariam uma arquiteta? E eles falavam, não, muito caro, não, muito caro. Então, é para essas pessoas que eu preciso desmistificar essa visão. E no hospital eu consegui fazer isso. Né? Então, imaginando ambientes, e eu sempre pensei assim, uma outra coincidência da vida, cada ambiente desse hospital eu vou projetar como se fosse para alguém da minha família, por mais triste que possa parecer. Se eu não me engano, 3 ou 4 anos depois, minha tia descobriu um câncer e ela tratou nesse hospital que eu trabalhei. Caramba. E foi uma coincidência, porque ela foi pelo SUS, né? E de repente ela estava em uma das aulas de tratamento que eu tinha feito. E eu morria de orgulho daquilo. Que legal, que história, muito bom. E, Mayara, onde que você está hoje e onde que você quer chegar? Qual que é a sua visão? Qual que é a clareza dos números, do tamanho, de
projetos por mês, por temporada? Não sei como que você quantifica as suas metas? Bom, vamos lá. Onde eu estou? Hoje eu estou, acho que vivendo exatamente tudo que eu sempre pedi para Deus. Hoje eu tenho essa clareza, mas é uma fase de muitos desafios. Eu nunca gostei de nada morno, né? Então, eu tô numa fase me descobrindo, tirando travas até mesmo da minha empresa, né? Porque a gente fica muito travado com algumas questões de até onde a gente pode chegar, será que a gente é capaz? E as portas vão se abrindo, estar com vocês em ambientes como o Star Club, né? Com o pessoal do Sirac, te faz abrir a mente, e hoje eu vejo que eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, eu estou onde eu quero estar, num momento de transição, de crescimento, de expansão. Falando em números, hoje a Plan Arquitetura, ela tem como meta, agora no ano de 2025, em triplicar o faturamento, tá? Legal. E a nossa meta agora é focar em ambientes da área da saúde, né? Então, clínicas, a gente faz muita farmácia de manipulação também, laboratórios, alguns projetos dentro de hospital, mas seria focar na parte clínica, dando essa assessoria de como o ambiente ele pode aumentar o faturamento dessa clínica, trazendo, claro, o benefício para o paciente. Legal. Porque eu sempre comuniquei muito dessa forma, pensando em paciente. Só que benefício que isso vai trazer para um médico? Né? Então, hoje eu estou montando esse sonho de criar ambientes que vão fazer bem para a saúde dos pacientes, cuidar dos pacientes de uma forma indireta através dos ambientes, mas que isso traga um retorno financeiro que esses médicos pretendem, exato. Porque queira ou não queira, friamente falando, o seu cliente é o médico. Exato. Né? E aí precisa ser bom para ele também, ele precisa enxergar. Uma coisa que é legal de se fazer é educar os médicos, assim, nesse podcast, quem está nos ouvindo, os médicos, os dentistas também? Você atende dentista? Também. Da importância do ambiente, isso nas redes sociais, também sempre mostrar. Suas redes sociais são bem bonitas. Como que é o seu @? O meu é maiaraportela.arc e o da minha empresa é planarquitetura.arc. Então, maiaraportela.arc, arc de arquiteta, né? Isso. E planarquitetura.arc também. Agora você me pegou. Eu acho que é só Plan Arquitetura. Eu acho que só Plan Arquitetura. Confundi. E é lindo lá, a gente se inspira. Mesmo que não tem clínica, a gente se inspira. Fala, ai, que coisa linda. O antes e depois, os projetos, é muito legal. Então, vamos fazer um review do que a gente falou nesse podcast aqui, para quem nos ouviu, para quem está nos assistindo, possa colocar, independente se você é da área médica ou não, questão do ambiente. Se o seu cliente entra no seu ambiente e não vê o seu posicionamento ali também estampado, tem alguma coisa de errado, porque a energia não vai bater. Fala assim, mas aqui, exemplo, esse cara, ele anda de Porsche, tal, mas aí eu entro na clínica dele, tá uma clínica simplesinha, tudo branco, parece o que eu tô entrando no SUS, vamos dizer assim. Putz, não combina. Então o ambiente ele precisa ter uma congruência também com o posicionamento e o que o empresário quer passar, não é? Exatamente. As pessoas estão muito preocupadas com a imagem, que é muito importante, as redes sociais também, que é importante. Agora, o ambiente em que elas são atendidas, a gente precisa conscientizar o público da área da saúde, que também é importante. Muito legal. E também quando a gente reclama que tá difícil de contratar colaboradores, tá difícil de que os colaboradores vão embora, também temos que pensar se o ambiente que aquela pessoa passa pelo menos 8 horas por dia, tal, tá confortável, tá gostoso, tá agradável para se trabalhar, não é, Maiara? Exato. Hoje as pessoas trabalham, obviamente, por uma questão financeira, mas muito mais, e principalmente a geração Z, pelas experiências, pelas perspectivas, pelo ambiente em que elas trabalham, né? Então, com certeza isso influencia muito. Antes da gente caminhar para o fim, eu sempre falo da mulher. Maiara, como que você dá conta
da sua empresa, como que é a sua vida, como você se cuida, quais são as suas estratégias. Eu gosto de trazer isso na Líder Maravilha porque nós somos uma pessoa só, pessoal, profissional, e quando nós decidimos ser empresárias, donas do nosso próprio negócio, do nosso dinheiro, precisamos cuidar também de nós. Como que você se cuida? O que você gosta de fazer? Bom, isso é um grande desafio, tá? Recentemente, eu entendi que a minha estratégia para conseguir me olhar é estar em ambientes com mulheres como eu, como você, com empresárias, porque eu sou, acho que a maior parte, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes e a gente quer dar conta de tudo. E eu não sou diferente, então eu quero dar conta da minha família, dos meus amigos, da minha casa e da minha empresa. E a Mayara? Eu sempre tive essa dificuldade de responder quem é a Mayara, o que a Mayara quer. Eu sempre vinculava isso a ou sonhos em conjunto ou a minha empresa. Então, hoje a minha estratégia é acompanhar mulheres como você, mulheres da Comunidade Maravilha, do Star Club, que passam por esse desafio. Procuro estar em eventos só de mulheres também, para que isso sempre me lembre. Porque hoje tenho 32 anos, é o meu modo automático de viver, fazer pelos outros, fazer pelo meu trabalho. Então, tem sido um desafio arrumar esse tempo para mim, né? E sinto na minha pele também que quando eu não arrumo tempo para mim, as outras coisas não vão bem. Então, é uma bela justificativa, né? Para quem quer dar conta de tudo, eu preciso cuidar primeiro de mim, primeiro da minha saúde, para poder dar conta de tudo. E te ajuda a estar em ambientes, porque todo mundo fazendo junto, né? E aí te inspira, te faz, pô, eu preciso também, é isso? Exato, a questão da inspiração e de lembrar essa importância sempre, né? Porque toda vez que eu tô em alguma imersão com vocês, eu volto, eu consigo separar um tempo para mim, eu consigo entender que aquilo é prioridade, às vezes, antes de uma prospecção, antes de uma reunião, que o mundo não vai acabar, né? Uhum. Então, a importância desses ambientes é de lembrar e de ir colocando em prática. Fora a inspiração, com certeza. Que legal. A Mayara foi recentemente elevada ao título de Guardiã da Cultura do Star Club, Exato. Né? O que você vê na cultura do Star Club que faz a diferença para todos que estão? Me conta um pouco. Bom, vamos lá. O que você gosta da cultura? O que eu gosto, eu acho... Parece uma grande família, né? Nossa, e agora falando sobre isso e aqui olhando os bastidores, me parece muito a cultura do Serac. Aqui é uma grande família, vocês estão sempre juntos e isso é passado para as comunidades, para os clubes. Então, acho que essa ideia de sempre se ajudar, de trocar. Eu falei de estar em eventos, em ambientes, me ajuda a cuidar de mim. Então, eu tenho criado relacionamentos lá dentro, feito amizades, parcerias, de uma forma genuína mesmo, né? Não só pensando em negócios. Então, essa parte de esse desafio, né? De ser guardiã da cultura, talvez não seja um desafio tão grande, porque é muito gostoso você contribuir e querer manter isso. Então, a amizade, os incentivos, porque lá a gente compartilha muitos desafios do dia a dia, de qualquer empresário, de qualquer segmento que seja. Sim. E o mais importante, as pessoas sempre dispostas a se ajudar. Né? Então, acaba não sendo um desafio ser guardiã, e sim uma grande honra. Que legal. E no Star Club, você já fez negócios também? Você fez parcerias, negócios? Já fiz parcerias. Não fiz negócios porque é um nicho um pouquinho diferente, mas já fiz parcerias. Estar com o pessoal ali me abriu muito a mente, até para o meu negócio também. Então, por exemplo, a área contábil, né? A gente tem muitos contadores ali. Eu que sou focada na área da saúde, contabilidade especializada para médicos. Sim. Então, tenho parcerias nesse sentido, tenho parcerias em relação a seguro para médicos e clínicas. E tudo isso faz com que a minha empresa cresça. Sim. Ainda mais também, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de resolver o problema do meu cliente. Então, não é que a Pilar Arquitetura faz projetos de arquitetura. A gente vai resolver o problema do meu cliente, né? E levar esse tipo de informação. Então, quando chega um cliente querendo reformar uma clínica ou abrindo uma clínica nova, olha, você já tem uma contabilidade especializada, você tem um seguro, tanto da sua pessoa física quanto da sua clínica, você sabia que são coisas diferentes? Então, troquei muita experiência com os profissionais lá do Star Club. Muito legal. Eu nem sei mais se eu já falei que tem um QR Code na sua tela sobre o Star Club, porque o Star Club é um clube de negócios que a gente, além de ser uma família, tem uma cultura muito próxima, que a gente fala de negócio, mas a gente fala de pessoas também, fala de propósito, todo mundo crescendo junto,
criando ecossistemas, então pode plugar soluções nas suas empresas, então é muito bacana. O Star Club está dentro da MLS, que é uma mentoria uma liga de mentores do Brasil, então você pode, além de usar o Star Club, ir nas entregas do Star Club, ir nas entregas de outros clubes também, então seu network ainda potencializa ainda mais. Se você tiver interesse em saber mais, tem o QR Code, aponta seu celular, que meu time entra em contato, te explica como que funciona, e aí você vai encontrar com a Mayara, vai encontrar com os outros guardiões que estão aqui hoje, nesse podcast, que é temporada de verão, nesse lugar lindo, maravilhoso, né? Combinando com o seu tema, que é a ambiência, né, Mayara? Mayara, recados finais, conselhos, dicas, soluções para quem nos ouviu até agora, para quem tomou esse tempo para nos ouvir até o final. O que você deixa de legado para quem está nos ouvindo hoje? Bom, acho que uma pessoa que se propõe a escutar o podcast de vocês e nos escutou até aqui, acredito que seja uma pessoa que sai em busca de evolução, de transformação. Então, o meu recado é: não desista. Se você tem um sonho, se você tem um propósito, e esteja com as pessoas corretas, estejam com as pessoas que estão aonde você quer chegar, né? O Johnny, você também fala algo muito que a gente consegue até traçar um objetivo e chegar lá, mas quando você está com as pessoas corretas, você encurta muito isso, né? Então, até pensando em estar no Star Club, pensando em retorno financeiro, vim para cá conversando sobre isso. O meu retorno, ele é totalmente da minha mentalidade. Eu não sei dizer, negócios fechados, não. Agora, a mentalidade que isso me trouxe, a virada de chave para minha empresa, é um preço que é imensurável, né? E até pensando, sim, em entrar no Star Club ou outros clubes, também tem o Fire Club, outros clubes da MLS, né? Eu já tive a oportunidade de me conectar com outras pessoas, então esteja em ambientes que vão te fazer chegar no próximo nível, e acho que é algo muito doloroso, mas muito provavelmente onde você está hoje não é esse ambiente, né? E como é difícil cortar esse cordão umbilical, né? Não estou falando de abrir mão de família, de amigos, mas investir em pessoas que estão onde você quer chegar. Esse é o meu recado. Muito legal. Mayara da Mão aqui, muito obrigada pelo seu tempo, ter vindo até aqui. Eu amei. Ter passado esse dia com a gente. Foi incrível. Acho que o ambiente é, sim... A gente fala que o ambiente muda, a ambiência muda a frequência, e aí a gente pode falar do ambiente de pessoas e o ambiente físico também. Com certeza. Acho que tudo muda a nossa frequência, e quanto maior a nossa frequência, mais a gente prospera e mais a gente impacta as vidas. É isso mesmo. Obrigada. E obrigada a vocês por terem nos ouvido, nos assistido. Até o próximo Líder Maravilha.